Temer e Bolsonaro entregaram a chave do cofre e o toma lá da cá do Congresso ficou mais caro. Vamos ler essa notícia aqui. O governo Lula precisa de um misto de criatividade, pressão popular e articulação bem feita para negociar com o parlamento. Reportagem aí da Letícia Holanda. Vamos ver. O dando que se recebe ficou mais caro por conta do empoderamento do Congresso, por conta do país que ficou devastado e precisa ser reconstruído, e por conta também do Congresso, muito mais à direita, que tem mais margem de manobra para se relacionar com o Executivo. Acho que em alguma medida isso tem que ser atendido, não tem que fazer jogo duro e começar a levar invertida no Legislativo, porque isso pode se consumar em derrotas, comentou o cientista político Cláudio Couto, professor do Departamento de Gestão Pública da FGV de São Paulo, convidado no terceiro episódio da terceira temporada do podcast 3x4. Couto falou sobre a dificuldade do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em negociar com senadores e deputados. Ele explica que há um impasse. Dá só um minutinho, gente. Vou aqui abrir para o meu cachorro só sair do quarto. É isso aí, Eliane Soares. Obrigado por concordar aí comigo. O Luiz Guiglione falou: não falei que o PSOL tá errado, mas isso precisa da aliança mais do que nunca. Ah, sim, para não entregar pro Ricardo. Não, nisso você tá coberto de razão, Luiz. É isso mesmo. Couto falou também sobre a dificuldade do novo governo, de Lula, de negociar com senadores e deputados. Ele explica que há um impasse, já que atualmente o Congresso é muito mais poderoso do que já foi nas suas primeiras gestões. Couto afirma que o Executivo perdeu a capacidade de pautar a agenda do Legislativo, até porque muito dessa capacidade vinha de um certo controle que o governo tinha sobre o Congresso. E aí podia condicionar a liberação de recursos à conduta de parlamentares. João Pedro Stedley, economista e liderança do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST, confirma e aponta para a pressão interna contra o novo governo Lula. É público e notório que o governo não tem tido capacidade de articulação política, ou seja, os ministros do Planalto estão falhando. Não tem tido capacidade de ir lá no Congresso e articular ou pelo menos anular a direita. Eles ficaram jogando como se fosse um mundo republicano. O governo faz a sua parte, o Congresso faz a deles. É um podcast aqui do Brasil de Fato 3x4. Nas últimas semanas, matérias importantes para o governo federal ficaram empacadas em Brasília, como o projeto 2630, conhecido como PL das Fake News, que foi retirado da pauta. A indicação de Lula ao Supremo Tribunal Federal ainda não saiu do papel e a derrota no decreto do saneamento no Congresso. É de fora para dentro que você consegue, de alguma forma, produzir isso, e mesmo assim, com sutileza, porque se de alguma forma o governo passar a impressão de que está jogando o seu grupo contra os seus congressistas, de novo, isso tem um troco. A gente não está falando de amadores, estamos falando de políticos profissionais que sabem jogar esse jogo, que não vão simplesmente ceder a qualquer tipo de pressão, afirma Couto. Stedley apontou as expectativas para o fim desse imbróglio. O que está faltando é o governo tomar a iniciativa de propostas concretas e jogar a direita e a extrema-direita na defensiva. Agora quem está agindo na ofensiva é a direita e a extrema-direita e o governo fica reagindo apenas. Entretanto, Couto pondera sobre o risco de retaliação que o governo poderia sofrer, e isto caso tentasse se impor arbitrariamente contra a ala mais conservadora do Congresso Nacional. Para ele, não se trata de uma questão moral, e sim de uma questão política de relações de poder. A relação entre o Congresso Nacional e o governo federal é importante para uma boa gestão do novo governo Lula, mas, segundo Stedley, o governo não pode ficar refém do que se decide no Congresso. O economista adverte que o compromisso que o governo tem com a população e os movimentos sociais e da necessidade de organizar propostas concretas que enfrentem os problemas do povo, tais como o desemprego, a renda, a industrialização do país e a construção de casas. Couto lembra que não é possível ignorar a forte presença da oposição no atual governo. Segundo o professor, os políticos de direita e de extrema-direita do país têm o poder para fazer barulho e vão criar embaraços muitas vezes, como ocorreu, por exemplo, com a instalação da própria CPI
do MST. A grande aposta do governo Lula para esse primeiro semestre de 2023 é a aprovação do projeto de arcabouço fiscal. O cientista político se mostra otimista quanto à aprovação da matéria e acredita que a mesma deve passar apenas com algumas modificações. O podcast 3x4 é apresentado por Nara Lacerda e Igor Carvalho, que atuam na equipe do jornalismo do Brasil de Fato. Novos episódios são lançados toda sexta-feira pela manhã. E a gente está trazendo aí essa informação do podcast deles aqui nesta Folha Democrata.